Pessoal, boa noite então mais uma vez, né? Da última vez que eu vim aqui conversar com vocês, acho que foi tem uns 3 meses, 2 meses, eu acho. A gente falava sobre o sacramento do matrimônio, a gente falava sobre o dom de ser pai, de ser mãe. E naquela meditação, naquele encontro, eu apresentei a vocês uma palavra que Jesus dizia: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. O finalzinho do Evangelho de Mateus 26. Estava com frio, me vestistes. E os justos perguntaram: Senhor, quando foi que eu te vi com fome, com frio, com sede, nu, indigente, te socorri? E aí o Senhor vai dizer: toda vez que fizeste isso ao menor desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Aí naquela meditação que a gente fez naquele encontro, eu falava para vocês que Jesus nos deu um tesouro, que são os pobres, um tesouro de salvação. De forma que tudo que nós fazemos ao pobre, Jesus recebe como a Ele mesmo e recompensa com a vida eterna. Vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí a gente meditava naquele dia, naquele encontro, sobre quem são esses pobres. Aí algumas pessoas falaram de pobreza material, nosso irmão falou da igreja que sofre, né? Cadê ele? Fugiu. Falou da ajuda da igreja que sofre. Outra pessoa falou sobre a pobreza espiritual, aquele que não tem Deus e tal. Aí eu falava que até esse nível de pobreza que a gente conhece é uma pobreza limitada. Porque aquele que está lá passando fome na África, amanhã ele pode não estar passando fome na África. Pode ter uma guinada na vida dele, conseguir um emprego. Uma criança talvez que hoje esteja às portas da morte, por inanição na África, pode ser adotada, ser levada para um país de primeiro mundo, se tornar uma pessoa próspera. E aí eu dei o exemplo, inclusive, de uma criança que foi adotada por uma mulher dos Estados Unidos e tal. E com relação à pobreza espiritual, eu falava que a pessoa pode ser pobre e não conhecer Deus, mas de repente Deus se apresenta para ela, ela aceita Deus e se torna um grande santo, como foi Santo Agostinho de Hipona, que era pobre, quando que não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não que não lhe havia sido apresentado. É verdade, Santa Mônica, que a mãe dele era cristã, apresentou Jesus para ele desde cedo, mas ele buscava uma verdade e resistiu para ouvir Jesus da boca da mãe, teve que ouvir Jesus da boca de Santo Ambrósio. Então ele abre o coração para Jesus e recebe esse grande tesouro, né? Como ele vai dizer nas confissões: entrei no meu íntimo, sob tua guia, te conheci, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e vi a luz brilhante, forte, mortal. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, eis que estavas dentro e eu fora. Então essa pobreza de Santo Agostinho é uma pobreza limitada. Mas contudo existe uma pobreza que é ilimitada. E que se nós não socorremos essa pobreza, essa é uma pobreza total. Pobre é aquele que não possui. E quem é aquele que possui menos, senão aquele que não possui sequer a vida, sequer a existência? E aí naquela oportunidade eu falei da pobreza maior de todas as pobrezas, que é o não ter sequer a existência, não existir. A criança que não foi gerada. E no sacramento do matrimônio nós socorremos a Jesus que não existiu ainda, dando-lhe a existência. Nós contribuímos com a Santíssima Trindade no ato da criação. E aquele que gera uma vida, um pai e uma mãe que geram uma vida no seu útero, dão a alguém que era totalmente pobre, que não tinha nada, sequer o ser, sequer o existir. E dão a ele uma vida que vai durar eternamente. Eternamente. E aí que Jesus não vai dizer: tive fome, me deste de comer. Qual pai, qual mãe que não amamentou, não providenciou o alimento para o seu filho? Tive sede, me deste de beber. Qual pai e a mãe que não deu de beber um filho com sede? Estava nu e me vestistes. Qual pai e a mãe que não trocou uma fralda e assim por diante, e não comprou roupa? Então os filhos são um grande tesouro de santidade. O sacramento do matrimônio conduz-nos ao céu. E umas grandes ferramentas para conduzir ao céu é a geração da vida. Certo? A gente falava sobre isso no último encontro. Até agora foi só um remake da última vez que eu vim aqui. Agora vamos dar continuidade, né? Então, se Deus nos chamou ao sacramento do matrimônio, e no sacramento do matrimônio, como todo o sacramento, Deus gera em nós salvação e santidade, você sabe disso, né? Todo o sacramento é para gerar em nós salvação e santidade. Todo o sacramento é para nos levar ao céu. Seja o batismo, a confirmação, a Eucaristia, por excelência, né? A união total a Jesus, o crisma, a penitência, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem. Todos os sacramentos é para nos fazer santos e fazer os outros santos também.
E assim também um matrimônio, que é um sacramento de missão, que é para nos fazer santos. Mas o sacramento de iniciação nos faz santos como? Nos iniciando na fé cristã, nos conduzindo no caminho de Jesus, nos ajudando a caminhar com Jesus, nos apresentando quem é Jesus. Sacramentos de iniciação, certo? Sacramentos de cura nos fazem santos como? Nos curando do pecado e das consequências do pecado, confissão e a unção dos enfermos. E os sacramentos de missão? Sacramentos de missão nos fazem santos exercendo a nossa missão, certo? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Qual é a grande missão do sacramento do matrimônio? Qual é a grande missão? Antes da gente meditar sobre qual é a grande missão desse sacramento, eu quero falar para vocês que a missão não é fácil. Qualquer missão que Deus dá é sempre muito exigente, porque Deus sempre exige o nosso 100%. Quando Jesus, ou melhor, quando Deus, também Jesus, né? Porque a Trindade se manifestou a Moisés, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ainda não havia se revelado como Trindade, se manifestou a Moisés em Êxodo 3. Moisés estava fazendo o quê? Fugindo do Egito. Por que Moisés estava fugindo do Egito? Porque queriam matar Moisés, queriam acabar com a vida de Moisés. Ele fugiu do Egito, encontrou um rapaz chamado Jetro, se casou com a filha de Jetro e passou ali a ser pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do sogro, Jetro. Um dia, pastoreando as ovelhas, Êxodo 3, ele entra numa caverna e vê uma sarça, uma planta que queimava e não se consumia. Ele fica abismado ao ver uma planta que queima e não se consome. É o símbolo do amor, né? A caridade. Deus caritas est, Deus é amor. O amor que queima e não se consome. Entrei e vi a luz brilhante, vai dizer Santo Agostinho, essa luz brilhante que Santo Agostinho viu dentro da sua alma, Moisés viu dentro daquela caverna. Aquela caverna representava o próprio coração de Moisés, a própria alma de Moisés. Deus sempre vai se revelar a nós no alto da montanha e dentro do nosso coração. E aí Deus aparece, se manifesta para Moisés através daquela sarça que queimava e não se consumia. Moisés vê aquela sarça ardente, ele fica abismado, chega mais perto para ver, e Deus fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés não entende nada do que estava acontecendo e Deus começa a se apresentar para Moisés como sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e dá a Moisés uma missão. Deus diz: você vai tirar o meu povo que está escravo no Egito. Eu ouvi o grito de aflição do meu povo, quero tirar o meu povo do Egito, da terra do sofrimento, da terra da angústia, da terra da aflição, e levá-lo a uma terra que emana leite e mel. Tô vendo, só liguei o microfone aqui, que às vezes eu já comecei a fazer pregações e o microfone desligado. Tá ligado? E aí Moisés fala: puxa vida, eu fugi do Egito porque os caras queriam me matar. O faraó queria me matar, eu fugi do Egito. Agora Deus me manda voltar pro Egito e levar todo mundo embora. Moisés fala assim: não vai dar, né? Manda Arão, meu irmão, não sei nem falar, eu sou gago. Ele tenta fugir da missão de qualquer jeito. Porque humanamente era uma missão impossível. Humanamente falando, é uma missão impossível. E vocês conhecem o Êxodo, vocês sabem que Moisés cumpriu aquela missão com o poder de Deus e com os milagres de Deus, e que foi Deus que fez o faraó, através das 10 pragas, libertar o povo do Egito. Era uma missão impossível. Depois que Josué sucedeu Moisés, Moisés faleceu, não entrou na Terra Prometida, quem sucedeu Moisés foi Josué. Só que Josué acompanhou todo o ministério de Moisés. Josué, filho de Num, viu o quanto o povo foi revoltado com Moisés, o quanto o povo trouxe dor de cabeça para Moisés, e que por causa da revolta do povo, por causa do coração duro do povo, Moisés não entrou na Terra Prometida. E aí Deus fala para Josué: agora é você, meu filho. Você que vai pôr o povo para dentro da Terra Prometida. Só que a Terra Prometida era uma cidade bem fortificada, com muralhas enormes, um povo grande, forte, versado em combate. E aí Josué olha aquilo e fala assim: puxa vida, me inclua fora dessa, né? Literalmente, não vai dar, não tem como, é impossível. Não tem como, era uma missão impossível, a não ser que Deus intervisse com um grande milagre, como Deus fez. O cerco de Jericó derrubou as muralhas, foi um grande milagre. Mas naquele momento, Josué olha para aquela realidade e fala: é impossível. E o que Deus fala para Josué? Josué, capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus estará contigo para qualquer parte onde fores.
Mas a missão não era fácil. Teve uma época depois, muitos anos depois, em que o povo de Deus havia abandonado a observância da aliança, começou a adorar falsos deuses, eleger para si ídolos, afastou do seu coração de Deus, começou a adorar Asterote, Baal, Aserás e outros falsos deuses. Deus então resolve levantar um profeta para convencer o rei Sedecias e todo o povo de Israel a voltar o seu coração para Deus, a renunciar aos seus ídolos. Esse profeta era um garoto, um adolescente. Tinha que falar para o rei, para todo o povo, que eles estavam errados e que eles precisavam se converter. Jeremias. E aí Deus apresenta a sua proposta para Jeremias, dizendo: você vai falar por mim. Vai falar por mim. Jeremias fala: Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Não dá para mim, não dá. Então, meus amados, a missão é sempre, humanamente falando, impossível. A missão é, humanamente falando, impossível. É preciso do auxílio da graça de Deus. Tem uma pessoa do seu lado aí? Fala para a pessoa do seu lado aí. É preciso do auxílio da graça de Deus. Sozinho você não vai dar conta. Sozinho você não consegue. É preciso do auxílio da graça. Mas Salmo 59, versículo 14, diz assim: com o auxílio de Deus faremos proezas, Ele abaterá os nossos inimigos. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Salmo 59, 14. Com o auxílio de Deus faremos proezas. O impossível. O anjo Gabriel se apresentou a Nossa Senhora. Nossa Senhora já tinha feito um contrato com Deus. Quem vai dizer isso não sou eu. Quem vai dizer isso é Santa Fonte de Ligório no livro Glória de Maria. Santa Fonte de Ligório vai dizer no Glória de Maria que Nossa Senhora havia feito uma aliança com Deus de ser inteiramente casta, inteiramente pura, só de Deus. A patrística diz que São José havia feito uma aliança com Deus de ser inteiramente casto, só de Deus. São José conhecia a aliança de Nossa Senhora com Deus, Nossa Senhora conhecia a aliança de São José com Deus, e é por isso que Nossa Senhora e São José se casaram com muita alegria, muita felicidade, porque Nossa Senhora entendeu: esse é o homem que Deus preparou para mim, já que eu quero ser casta e somente de Deus, esse homem que quer ser casto somente de Deus vai me ajudar a ver minha castidade. São José disse: eu preciso ser casto, como eu contratei com Deus, como eu fiz uma aliança com Deus, essa menina que também quer ser casta, toda pura, vai comigo viver essa castidade, juntos vamos ser totalmente de Deus. Era um pacto feito entre São José, Nossa Senhora e Deus, estava tudo certo, até que chegou o anjo Gabriel e fala assim: você vai ser mãe. E Nossa Senhora fala assim: mas já combinei com Deus, já assinei o contrato, já está tudo certo, como se dará isso, pois não conheço o homem? Quando Nossa Senhora diz como se dará isso, pois não conheço o homem, se você analisar essa frase de Nossa Senhora à luz da literatura, da interpretação literal do texto, você vai falar assim: mas por que Nossa Senhora perguntou isso? Se ela já estava noiva de José e já ia casar com José, era natural. Se ela já ia casar com José e o anjo disse para ela que ela vai ser mãe, não precisava dela perguntar isso. Já é claro, né? Vai casar, vai ser mãe, normal. Quando Nossa Senhora diz: por como se dará isso porque não conheço o homem, é porque ela já havia falado para Deus que ela ia ser totalmente casta. São José já havia falado para Deus que ele seria totalmente casto. E outro detalhe, vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar dos santos de sétima morada. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro chamado Castelo Interior. Nesse livro, Santa Teresa, ela diz que a vida espiritual se dá em 7 moradas. A primeira morada é quando você deixa de cometer pecados mortais e entra no castelo, é a primeira morada. E a 7ª morada é uma união total a Deus. Na 7ª morada, o santo vive o céu na terra, como São Pio de Pietrelcina vivia, como São Luís Maria Grião de Montfort, como São João Maria Vianney, eram santos de 7ª morada. Queridos, se São Pio era um santo de 7ª morada, se São João Maria Vianney era um santo de 7ª morada, se Santa Teresa d'Ávila alcançou a 7ª morada, qual morada você acha que Nossa Senhora estava? Qual morada você acha que São José estava? Se São Pio de Pietrelcina via os anjos, se São Pio de Pietrelcina via Nossa Senhora e Nosso Senhor, São Pio via Jesus desde pequenininho. Quando São Pio tinha uns 5 anos, o Frei Camilo mostrou para ele uma imagem de Nossa Senhora e falou assim: você sabe quem é essa? Ele falou assim: eu sei, essa é Nossa Senhora, eu vejo sempre Nossa Senhora. Aí o Frei Camilo: você vê sempre Nossa Senhora? Ele: eu vejo. Você não vê? Ele: não. Aí ele fala: você está falando isso porque você está com vergonha, é por humildade que você diz que não vê. Ele achava normal ver Jesus, ver Nossa Senhora, desde pequeno ele via. Agora, se São Pio via Jesus e Nossa Senhora,
Imagina a própria Santíssima Virgem quando vivia nesse mundo. Imagina São José. Então eles fizeram um pacto de castidade total com Deus. Deus aceitou esse pacto de castidade. Eles viam os anjos, eles viam o céu. O céu já tinha dito para ela: tota pulcra és Maria. Você é toda pura, Maria. Para sempre. Virgindade perpétua. Ela já sabia. São José seria o pai da castidade, ele já sabia. E agora o anjo vai e fala aquilo que eles já tinham combinado com o céu. Parecia impossível, não é? Impossível. Deus não mente. Deus já tinha dito que aceitava a virgindade dela. E agora Deus fala que ela vai ser mãe? Impossível. Aí o anjo Gabriel fala para ela, Lucas 1,38, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então você tem uma missão dificílima. A missão do matrimônio é uma missão impossível, humanamente falando. Mas com o auxílio de Deus faremos proezas, e para Deus tudo é impossível. E que missão? Tudo é possível. E que missão é essa? Nossa, que introdução, né? Que missão? Qual é a missão do matrimônio? Quando a gente pergunta para alguém qual é a missão do matrimônio, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é filhos. Ter filhos, educar os filhos na fé da igreja, certo? Conduzir os filhos ao céu, levar os filhos diante de Jesus e no juízo final apresentar os filhos para Deus como santos. Todo mundo concorda que essa é a grande missão do matrimônio? Quem acha que não é essa a grande missão do matrimônio, diga amém. Que não é. Todo mundo acha que essa é a grande missão do matrimônio? Quem acha que é a grande missão do matrimônio levar os filhos para o céu e fazer filhos santos, diga amém. Amém, vocês acham? Todo mundo acha? Todo mundo concorda? Não é. Essa não é a grande missão. Essa é uma missão. Essa, inclusive, é a segunda grande missão. A segunda missão do matrimônio. Gerar filhos, fazer filhos santos e levar filhos para o céu. É a segunda missão, mas não é a primeira. Sabe por quê? Imagina aquele casal de idosos que estão com 75 anos de casamento. Acho que é boda de diamante que fala, né? É isso mesmo? 75 anos de matrimônio. Eles vão gerar filhos? Mas eles não vão ver o matrimônio? Como que é o matrimônio de um casal com 75 anos de casamento? Imagina, eles têm 95 anos de idade, se casaram com 20 anos de idade, estão casados há 75 anos. Eles vivem o matrimônio ou não vivem o matrimônio? Quando a gente se casa, diante da testemunha qualificada da igreja, até que a morte... Então, você vai viver o matrimônio até que a morte você separa. Eles estão casados há 75 anos, mas não morreram ainda, estão vivos. Então, eles estão vivendo o matrimônio. Mas não já estão educando filhos. Imagine você que eles se casaram há 75 anos atrás. Depois de 2 anos de casamento, eles tiveram o primeiro filho. O filho deles hoje está com 73 anos de idade. Vamos supor que eles tiveram filhos até 20 anos de casamento. Então, o caçulinha deles está com 55 anos de idade. O caçulinha com 55 e o mais velho com 73. Eles não educam mais filhos. Ah, mas eles educam os netos. Não é missão do matrimônio educar netos. Já vai para outro matrimônio. Os netos já fazem parte de outro matrimônio, dos filhos. Então, se o filho mais velho está com 55, o filho mais novo, caçulinha, está com 55, o mais velho com 73, a missão de educar filhos já foi. Eles não vivem mais. Então, essa não pode ser a missão número 1. Porque a missão número 1, ela tem que ser até que a morte os separe. E quais são as promessas matrimoniais? Você promete ser fiel na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te, até que a morte separe. Depois você promete aceitar os filhos que Deus vos enviar e educá-los na fé da igreja? Sim, é a segunda. A primeira é o impossível. Olha para o seu impossível do seu lado aí. Tem uma pessoa impossível do seu lado? Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Você é meu impossível. Dona Keira, você é meu impossível. O impossível de Deus é você levar essa pessoa para o céu. Essa é a missão número 1 do seu matrimônio. Até que a morte o separe. Por quê? Porque se a morte separou, você já cumpriu sua missão, levou ele para o céu. Quando você se casou com essa pessoa, você recebeu uma missão. Missão dada é missão cumprida. Se você não cumprir essa missão, você vai responder diante de Deus.
Qual que é a sua missão? Apresentar diante de Deus o seu cônjuge em santidade. Essa é a sua missão número 1, que vai durar até que a morte o separe. Você pode ter 75 anos de casamento, ainda assim você precisa cuidar dessa pessoa até que a morte o separe. Eu coloquei no meu status de WhatsApp, tem uns 3 meses, uns 2 meses eu acho que eu coloquei no meu status de WhatsApp, uma fotinha assim, eu e minha esposa, no dia do casamento, novinho, nós dois, né? Cabelinho pretinho, magrinho, né? Ela novinha, e a foto hoje, gordo, cabelo branco, ela linda ainda e tal. Por quê? O casamento é isso. Eu preciso cuidar dela desde aquele dia, naquele dia 7 de outubro de 2006, em que eu recebi aquela missão. Eu preciso fazer com que essa mulher caminhe na presença de Deus. Eu preciso ser reflexo de Deus para ela até que a morte nos separe. Essa é a grande missão do seu matrimônio. Queridos, a primeira missão do matrimônio é o seu cônjuge. A segunda missão são os filhos. Então você, como ser humano, como cristão, você tem 4 grandes missões. Como todo cristão, 4 grandes missões. O padre recebeu o sacramento da ordem. A primeira missão do padre, celebrar a missa. A segunda missão do padre, atender confissões. Por que o padre atende confissões? Para que os fiéis estejam em condições de participar da missa e receber Jesus no Santíssimo Sacramento, que é a primeira missão do sacerdote. A segunda missão é para que viva-se bem a primeira missão. Então, os filhos são consequência de uma primeira missão bem vivida. Se você viver o seu matrimônio em santidade, se você se esforçar para fazer o seu cônjuge feliz, os seus filhos serão santos. Exemplo disso, Santa Zélia. Santa Célia e São Luís Martin, os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia assim: Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Santa Zélia e São Luís, eles desejavam a vida religiosa. Assim também eu e aquele. É interessante que a gente tinha uma amiga, tem uma amiga, né? Chama Valéria, lá de Volta Redonda. Ela era do grupo de oração que eu participava, ela foi coordenadora do grupo de oração que eu participava há uns 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás. E por que ela falava? Ela falava assim: vocês são a família de Santa Teresinha. Por quê? Porque foi exatamente isso. Aquele queria ser freira, eu queria ser padre. E aí, buscando ser padre, busquei vários seminários. Seminário Nossa Senhora do Amor Divino, não deu certo. Seminário Paulo VI, em Nova Iguaçu, não deu certo. Seminário do Sagrado Coração de Jesus, dos Deonianos, não deu certo. E aí, fazendo o meu discernimento vocacional, tinha um padre chamado Padre Tito. E eu falava pro Padre Tito assim: Padre Tito, quer ser padre? Eu falei assim: então eu vou te ajudar, vou te colocar dentro do seminário. E aí o Padre Tito me acompanhou durante um ano para ingressar no seminário São José, no Rio de Janeiro, na capital, no Rio Comprido. E aí marcou o dia para eu entrar no seminário. E eu fui feliz. Assim, hoje eu vou ser seminarista. Hoje estou entrando no seminário. E aí eu morava em Volta Redonda, dá uns 90 quilômetros do Rio, viajei para o Rio de Janeiro para ingressar no seminário de Malicuia. Aí entrei no seminário, conheci o seminário e tal, e aí o reitor falou assim: agora é só você conversar com o bispo, né? Que era Dom Terra na época, bispo auxiliar. E aí eu fui lá conversar com o bispo feliz, né? Aí Dom Terra falou assim: você não vai entrar no seminário hoje. Volta e faz mais um ano de discernimento vocacional. Não é para você entrar aqui hoje. Falei: caramba, meu. Seminário Nossa Senhora do Amor Divino, na trave. Seminário Paulo VI, na trave. Os Deonianos, na trave. Agora que ia estar tudo certo, estava tudo certo. O bispo manda voltar. E eu voltei. Aquele queria ser religiosa da Toca de Assis. Fiz um discernimento com a Toca de Assis, escrevi a carta para o Padre Roberto. O Padre Roberto falou assim: espera que eu vou mandar a resposta para você. E ela ficou esperando a resposta. E a resposta demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a resposta não veio. E ela ficou esperando. Aí, num
encontro numa casa de um amigo que estava para rezar o terço, me convidou para rezar o terço, o cenáculo do Movimento Mariano. Fomos rezar o terço. E aí eu cheguei lá para rezar o terço e a Kira estava lá, eu não conhecia ela. E eu olhei, ela fiquei olhando, falei, nossa, que menina bonita. Fiquei olhando para ela assim, né? Eu estava com uma amiga minha, a Érica, à época, e a Érica era muito minha amiga, como uma irmã. Aquilo achava até que a Érica era minha namorada, mas era minha amiga. E aquilo eu falei, nossa, mas ela nem olha pra mim, né? Que ela achava que eu namorava a Érica. E acabou o terço, e eu naquela dúvida, né, tal, e ela ficou na minha cabeça. E aí eu fui à missa, na igreja Nossa Senhora das Graças. E eu falei pra Jesus, Jesus, então decide minha vocação, se não é pra eu ser padre, mostra pra mim quem que é a pessoa que eu tenho que me casar. E aí, durante a missa, você conversa com Jesus, chegou a hora da comunhão, depois da consagração, entrei na procissão eucarística, e aí tinha uma menina na minha frente, né, e eu rezando para Jesus sobre isso, falei assim, Jesus, quer saber? Então eu vou casar com essa menina que tá na minha frente aí. Falei para Jesus, né, aí ela recebeu, Jesus virou, era a Keila. Eu falei, rapaz, a menina do cenáculo. Aí eu recebi Jesus, ajoelhei e falei assim, Jesus, então é isso então, né? Então, assim, mas o senhor não deixou entrar no seminário de jeito nenhum. Agora também, se o senhor quiser que eu namore e case com essa menina, o senhor dá um jeito aí. Quando eu sair, o senhor faz eu encontrar com ela. Aí acabou a missa, todo mundo foi embora, fiquei ali fazendo minha ação de graças, a igreja se esvaziou, falei, a menina já foi embora, né? Fui pro ponto de ônibus, pegar o ônibus, quem tava no ponto de ônibus? Aquele, sozinha no ponto de ônibus. Aí eu falei pra ela, oi coleguinha, tudo bem? Ela, tudo bem, você lembra de mim? Não. E aí começamos a conversar, depois de 1 ano e 9 meses estávamos casados, e nos casamos naquela mesma igreja de Nossa Senhora das Graças, no dia de Nossa Senhora do Rosário. Eu me apaixonei por ela no Rosário, rezando o terço, nos casamos no dia de Nossa Senhora do Rosário, e eu percebi naquele momento, no casamento, quando nós fizemos nosso enlace matrimonial, e o casamento, eu sou uma pessoa muito fria, né? Aqui ela fala até que eu sou meio maluco, porque é difícil me embalar com alguma coisa, me emocionar, muito difícil. Mas no casamento, durante a cerimônia do casamento, fiquei de boa, sem nenhum tipo de emoção, por incrível que pareça, né? Eu sou muito frio mesmo, dificilmente me emociono. E durante o casamento eu não fiquei sem nenhum tipo de emoção, tranquilo, 12/8. Tranquilão, nem parecia que estava no meu casamento. Mas na hora que o padre Xavier que celebrou, nos ministrou a Eucaristia, e eu recebi Jesus Eucarístico, aí eu percebi. Parece que o Espírito Santo abriu minha mente, sabe? Abriu minha cabeça. E é como se eu tivesse, como diz Santo Agostinho de Hipona, entrei no meu íntimo sob tua guia e conheci, eu vi. Eu percebi o que era esse sacramento. Eu percebi que ali Deus me dava como que fosse um cajado para conduzir essa mulher para o céu. E chorei. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele momento, né? Todo mundo falou assim, como é que ele está emocionado com o casamento, né? Mas foi quase que um batismo no Espírito Santo, um derramamento da graça de Deus. E eu chorei. E eu percebi que eu só vou para o céu se ela for. Que eu só vou entrar na glória se ela for. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Queridos, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 16, perdão. Mateus 16, versículo 24. Jesus faz um anúncio da paixão. Ele diz assim, Mateus 16, versículo 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. E aí eu percebi que o matrimônio, que o casamento, que a minha missão como casado não é salvar a minha vida. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Olha para as pessoas que se divorciam. O que eles falam quando estão se divorciando? Eles dizem assim, eu tenho o direito de ser feliz. Não é isso? Eu não estou feliz no meu casamento.
Não tô feliz. Não tô feliz, eu não... Sei lá, eu não amo mais essa pessoa, eu não tô feliz. Não é que você não ama mais essa pessoa, é que você nunca amou. Porque o amor, ele é para sempre. Porque o amor tem nome, o amor é Jesus. O amor não acaba, Jesus não acaba, Jesus é eterno. O amor é Jesus. Você nunca amou. Você amava-se a si mesmo. Você se amava. Então, era interessante para mim ter uma mulher bonita, tal, formosona ao meu lado, porque isso me engrandecia. Aí, quando essa mulher ficou doente, ou sei lá, teve gestação e tantas coisas aconteceram, aí tem a menina de 20 anos do trabalho, que é bem jovem, e aí eu não amo mais. Eu não amo mais, sei lá. É porque você está preocupado com você mesmo, de maneira egoísta. Você quer salvar a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Eu não sou feliz no casamento. Sabe por que não é feliz? Porque você é um tremendo de um egoísta, que só olha para o seu próprio umbigo. E o egoísta, ele é insaciável. Que é um grande exemplo de que o egoísta é insaciável. Vocês já ouviram falar de pessoas ricas, milionários, né? Olha para um milionário e vê se ele não busca mais riqueza. Ele é insaciável. Pode ser o Elon Musk, o mais rico do mundo. Ele quer cada vez ser mais rico. Eu estava conversando com os colegas de serviço esses dias, eles disseram que a Tesla ofereceu, acho que 25 bilhões de dólares para o Elon Musk não sair da Tesla. Falei, caramba, mas eles não querem me oferecer pelo menos 1.000 para eu ficar na Tesla, não. Ofereceram 25 milhões para ele não sair da Tesla, aquele acionista majoritário, né? Por quê? Porque ele ia sair da Tesla, ele ia abrir uma outra empresa que ele seria o único dono e ia quebrar a Tesla. Por quê? Porque é insaciável, quer mais dinheiro. Ele já é o cara mais rico do mundo, mas ele quer quebrar a empresa que fez ele ficar rico para ele ficar mais rico ainda. Quebrando os amigos que ajudaram ele a ser um cara mais rico, mais bilionário, sei lá como é que é o nome que fala para esse tipo de gente, do mundo. Porque o egoísmo é insaciável. O egoísmo é insaciável. E aí, quando a pessoa que se casa de maneira egoísta, buscando a sua própria felicidade, a sua própria satisfação, ele nunca será feliz, porque ele quer ser feliz. Ele nunca vai ser feliz porque ele quer ser feliz. Só vai ser feliz aquele que quer fazer o outro feliz. E aí, vamos passear? Onde que nós vamos passear? Eu gosto de frio, eu gosto de calor. Então já começa a briga. Porque a mulher quer ir para a praia e ele quer ir para Campos do Jordão. Por quê? Porque eu gosto de frio. Aí ela fala, não, porque eu gosto de calor. E já começa a treta ali. Porque eu ser feliz, eu quero fazer o que eu quero, o que me agrada, o que me dá prazer. E ela fala, eu quero fazer o que eu quero, o que me agrada, o que me dá prazer. E eu busco fazer a minha vontade, ela busca fazer a vontade dela e racha, e rasga, e quebra. Porque eu quero, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. E aí tem o dinheiro. Aí a mulher fala assim, eu vou trabalhar porque eu não quero depender de homem. E aí ela trabalha porque ela não quer depender de homem, não? Cada um sabe o que faz, mas se você vai trabalhar, mulher, que não seja por esse motivo. Seja por qualquer motivo, menos por esse. Porque eu não quero depender de homem. A gente depende de homem, Jesus é homem, eu dependo de Jesus para tudo. Eu dependo de homem. Dependo do Senhor. Entendeu? Eu sou extremamente dependente de Jesus. Eu sou extremamente dependente de várias situações. Se eu estiver doente, eu dependo de um homem que eu nem conheço, chamado médico. Dependo dele. Eu deito numa maca lá para ele fazer uma cirurgia, suponhamos que tem um apêndice insuporado, eu deito lá para ele abrir meu estômago, meu apêndice, minha barriga, eu não sei nem o que ele vai fazer, ele vai meter o bisturi e vai abrir, vai tirar meu intestino para fora e vai cortar. O que eu vou fazer? Minha vida depende dele. Se a minha vida depende de um cara que eu nem conheço, nem sei se na frente da faculdade dele ele estudava de verdade, ele ficava só fazendo bagunça, quanto mais do meu cônjuge. Enfim, aí a mulher fala, eu não quero depender de homem, então eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro. E aí ela vai ter o dinheiro dela. E aí com o dinheiro dela ela vai fazer as coisas dela. E aí o marido vai falar assim, mas você tem que me ajudar nas contas. Ela fala assim, não, mas eu não vou te ajudar nas contas. Porque o meu dinheiro é para fazer as minhas coisas. E aí já vai começar, eu quero usar o meu dinheiro para mim. Vai começar a rachar. Vai começar a quebrar. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Vai quebrar, vai rachar, vai trincar.
Isso, gente, nos menores detalhes, como uma viagem que eu falei para Campos do Jordão ou para a praia, e nos maiores problemas como o adultério. Por que acontece o adultério? Uma busca de felicidade de maneira egoísta, sem se preocupar com os filhos ou com o cônjuge. Não estou preocupado. Eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. E aí eu faço o que eu quero para mim mesmo. E aí eu me perco, porque o adultério é um pecado mortal. E vou para o inferno. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Olha a palavra de Jesus aplicada ipsis literis, literalmente. Se perde, porque quis salvar a sua vida. Então, meus amados, tá ali o Luiz que não me deixa mentir. Né, Luiz? Agora você não vai me deixar mentir, sozinho. Esse dia eu tava lavando louça. E aí o Luiz falou assim: ô pai, por que toda vez que você vê alguma louça na pia, você lava? Foi ou não foi, Luiz? E eu falei para ele: porque se eu não lavar a louça, a sua mãe vai lavar. Então, para ela não lavar, eu vou lavar. Nos pequenos detalhes. Você acha que a esposa não vai gostar de ver a cozinha arrumada? Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro. Trabalhei 12 horas. Viajei pra caramba. Esses dias eu viajei lá pra Jacupiranga, depois de Registro. 30 quilômetros depois de Registro. Fronteira com o Paraná. Saí de casa às 5 horas da manhã e voltei às 22h30. Morto, moído. Vim o dia inteiro na estrada para fazer uma reunião que durou 2 horas. E aí voltei 22h30. Aí cheguei, as crianças tomaram café e a cozinha tava com umas panelas lá, comeram estrogonofe e tava com umas panelas semi-preenchidas. Sabe aquelas panelinhas semi-preenchidas que você não pode esvaziar porque senão você vai ter que lavar, né? Aí você deixa ela semi-preenchida e tampa. É o esquema, né? Semi-preenchida e tampa. E já era 10h30, cara, tava moído. Falei, se eu não lavar, a Keila vai lavar. Então eu esvaziei tudo, troquei as panelas, coloquei em vasilha Tupperware e lavei todas aquelas monte de panela, tá? E deixei tudo limpinho. Nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. A minha missão é fazer ela feliz e levá-la para o céu. E como que eu faço para que ela vá para o céu? É impossível para mim fazer com que ela vá para o céu, não é? É impossível para mim eu mesmo ir para o céu. Não é? Ainda mais levar outra pessoa para o céu. Eu vou levar ela para o céu se eu viver Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E como que o Pai Celeste é perfeito? No amor. Deus é amor. Deus Caritas Est, vai dizer a carta do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Deus é amor, Deus é caridade. Ou melhor, essa encíclica do Papa Francisco. Deus é caridade, Deus Caritas Est. O amor, ele se manifesta numa palavra, numa canção que você canta, uma flor que você dá, etc. Mas, sobretudo, o amor se manifesta da maneira como você vive. Da maneira como você vive. Se você acorda de madrugada e sai na pontinha do pé para não fazer barulho, para não acordar a esposa ou o marido. E aí, quando ela acorda de manhã, fala assim: nossa, já foi, eu nem vi. Por quê? Você não quis acordar. Ela percebe. Você não quis acordar por amor. Então, meus amados, que a sua preocupação número 1 seja fazer o seu cônjuge feliz. Pela caridade vivida, praticada, né? Como aquela música do Nelson Corrêa, né? Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Não quero só dizer que eu amo, preciso mostrar com a vida que eu amo. A minha vida precisa ser uma declaração de amor. A minha vida precisa ser uma declaração de amor. E assim, se a minha vida for uma declaração de amor, ela vai ver Jesus em mim. Vós sois a luz do mundo. De que adianta acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do alqueire? Vós sois o sal da terra. O que se fará com o sal se ele perde o sabor? Não servirá para nada mais, a não ser para ser lançado fora, calcado, pisado pelos homens. Então, se você for reflexo de Jesus, luz do seu mundo, que é a sua casa, sal da sua terra, que é a sua casa,
reflexo de Jesus para a pessoa que está ao seu lado, ela vai perceber que a sua fé é verdadeira. E vocês vão caminhar juntos no Evangelho. Vocês vão caminhar juntos na vivência sacramental. E aí você vai convidá-la para ouvir uma pregação, ela vai ouvir, porque ela sabe que você tem o desejo de viver aquela pregação, não só de ouvir por ouvir, ou fazer com que, tipo assim, eu quero que você ouça essa pregação para que você mude, né? Essa pregação é para você se converter, que eu já não preciso me converter, né? Não, ela sabe que você tem um desejo de santidade. E aí vocês vão se confessar juntos, vocês vão rezar o texto juntos, vocês vão ler a palavra juntos, vocês vão meditar a palavra juntos, vocês vão ver as homilias juntos, vocês vão caminhar juntos, vocês vão viver o sacramento juntos. E aí quando chegarem lá nos 75 anos de casado, nas bodas de diamante, vocês vão olhar para trás e vão dizer, valeu a pena, valeu a pena. E quando chegar no céu, no juízo final, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, missão dada é missão cumprida. Entra, toma parte do reino que eu preparei para você. Porque tinha a louça para lavar, eu ia lavar e você lavou para mim. Porque tinha quintal para pintar, você pintou para mim. E assim por diante. A sua missão número 1 é fazer o seu cônjuge feliz. Você veio ao mundo para isso. E se você cumprir a sua missão, uma multidão vai entrar no céu. Mas como assim fala multidão agora? Você pegou pesado, né? Pegou pesado. Uma multidão vai entrar no céu. Se eu fizer a minha esposa feliz, se eu fizer o meu marido feliz, uma multidão vai entrar no céu? Será que eu peguei pesado? Quantas pessoas saíram do Egito quando Moisés libertou o povo do Egito? 645 mil, aproximadamente. Pessoas foram libertas porque Moisés cumpriu a missão dele. Quando Josué penetrou na terra prometida, quantas pessoas entraram na terra prometida? A palavra diz que os recenseados que saíram do Egito foram recenseados somente os homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então eram 645 mil homens. E os que entraram no Egito são os filhos dessa geração. Se cada um tivesse pelo menos 2 filhos, já era 1 milhão de pessoas. 1.200.000 pessoas entraram, a multidão, porque Josué cumpriu a missão dele. Queridos, mas o que isso tem a ver com matrimônio? Ninguém vai ao céu sozinho, ninguém vai ao inferno sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho, ninguém vai para o inferno sozinho. Quem vai ao céu arrasta sempre uma multidão, quem vai ao inferno arrasta sempre uma multidão. Vou dar um exemplo para vocês. Grande e pequeno. Primeiro um exemplo grande, maior que a gente pode olhar agora. Santa Teresinha, doutora da igreja. Quantas pessoas não viveram a santidade através da pequena via de Santa Teresinha? Santa Teresinha morreu com 24 anos de idade. Toda a espiritualidade de Santa Teresinha, ela herdou da família dela. Ela morreu com 24 anos, ela não fez teologia. Ela nunca estudou teologia. Ela morreu com 24 anos de idade. A espiritualidade de Santa Teresinha é fruto da vivência de Santa Zélia e de São Luís Martin. Que ela mesma diz no diário: Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. E o que ela aprendeu no colo de São Luís, o que ela viu São Luís cuidando de Santa Zélia, quando Santa Zélia estava com câncer, morrendo, os cuidados de São Luís para com a mãe moribunda dela. Ela percebeu o que é o amor de verdade. E ela percebeu que o amor não se dá em grandes coisas, mas numa pequena via, pequenas coisas. Gente, o que é a pequena via de Santa Teresinha, senão a vivência do sacramento do matrimônio dentro de 4 paredes? A pequena via de Santa Teresinha era a vida de São Luís e de Santa Zélia. Pequenos atos de amor, pequenos atos de caridade. Ela aprendeu isso olhando o exemplo dos pais dela. Que ela escreveu no diário dela, a pequena via. E quando a França pululava o jansenismo, em que diziam que pessoas para serem santos tinham que fazer grandes penitências e grandes sacrifícios, Santa Teresinha falou assim: não, eu vi meu pai sendo santo, levando café para minha mãe doente na cama, trocando a roupa da minha mãe quando ela
não podia andar e se sujava porque estava na fase final do câncer de mama. E ela tinha 6 anos de idade. Isso marcou o coração de Santa Teresinha. E a pequena via de Santa Teresinha, que ela viu a vivência dos pais dela, hoje já levou milhões de pessoas para o céu. É um dos livros mais lidos, junto com a Imitação de Cristo, é um dos livros mais lidos da história da igreja. Jesus diz: aquele que me amaldiçoar, eu o amaldiçoo até 7 gerações. Mas aquele que guarda os meus mandamentos e abençoar, eu o abençoo até 1000 gerações. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Foi Deus que disse. A bênção, ele faz com que alcance até 1000 gerações. Se você faz o seu casamento santo, se você vive com santidade o seu casamento, se você vive o seu casamento para fazer o seu cônjuge feliz e para fazer com que o seu cônjuge chegue no céu, Deus vai te abençoar até 1000 gerações. Agora, pensa você, eu tenho 4 filhos. Se meus 4 filhos tiverem 4 filhos, e se os 4 filhos do meu filho tiverem 4 filhos, quantas pessoas não darão isso? 1000 gerações? Milhões de pessoas vão chegar ao céu, se eu viver bem o meu matrimônio. Milhões de pessoas. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Para terminar, eu quero dar o exemplo do meu avô. Meu avô, extremamente católico, rezava o texto todos os dias, lia o evangelho todos os dias, meditava a palavra todos os dias, ia à Santa Missa diária, comungava diariamente, extremamente católico. Extremamente católico. Se não fosse o catolicismo do meu avô, eu não estaria aqui. Se não fosse o catolicismo do meu avô, eu não seria católico. Se não fosse o catolicismo do meu avô, meus filhos não seriam católicos. E assim por diante. Porque ele viveu bem o sacramento dele, porque ele viveu bem o catolicismo dele, hoje eu sou católico, meus filhos são católicos, meus tios são católicos, e assim por diante. Então, meus amados, você precisa povoar o céu. Povoar o céu. É missão do matrimônio. Mas o primeiro meio de povoar o céu é fazendo o seu cônjuge feliz. Se você fizer o seu cônjuge feliz, se vocês dois caminharem em santidade, seus filhos vão ver o caminho. E no final das contas, vocês vão se reunir todos lá em cima, no alto da montanha. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.